Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais esta aula. Sou o professor Maurício Felipe Manzali e nessa oportunidade vou apresentar para você um material complementar da disciplina de Metodologia do Trabalho Acadêmico. Esse material vai lhe ajudar muito na questão da construção do conhecimento, que é um objetivo principal da disciplina Metodologia do Trabalho Acadêmico. Inserir o aluno, na arte da construção do conhecimento, na construção do conhecimento, na evolução do conhecimento e na propagação daquilo que se promove como conhecimento. Então, para que a gente possa iniciar, vejamos aqui. O conhecimento, ele é construído por meio de pesquisas sistemáticas e que façam uso de metodologias consagradas pela comunidade acadêmica. Isso é muito importante que esteja na sua mente. Ou seja, construir conhecimento significa pesquisar, significa analisar, significa buscar alguma resposta para alguma dúvida que o pesquisador ele apresente. Todo conhecimento, toda pesquisa sistemática, uma pesquisa científica, ela nasce de uma dúvida. Que dúvida que é essa? Algo que se pretende construir, algo que se pretende explicar, algo que se pretende conhecer. E como a gente viu na disciplina de Metodologia do Trabalho Acadêmico, são diversas as formas de obtenção do conhecimento. A observação, a pesquisa, a conversa, fazer um estudo de caso, através talvez também de uma entrevista, ou participar de algum objeto para que se possa construir conhecimento. Mas olhando para o lado de pesquisa acadêmica e pesquisa sistemática, a construção do conhecimento se dá basicamente através de uma pesquisa bibliográfica, onde nessa pesquisa bibliográfica buscamos autores diversos que tratam de um mesmo assunto, cujo qual o pesquisador esteja interessado em buscar respostas para a sua dúvida, ou simplesmente projetar para o futuro uma pesquisa mais nova, mais moderna daquilo que já tem como estado da arte da pesquisa de forma geral. Então, a construção do conhecimento requer pesquisas sistemáticas e que façam uso de metodologias consagradas pela comunidade acadêmica. E o que é que significa falar metodologias consagradas pela comunidade acadêmica? Significa dizer do ferramental básico que um pesquisador ele tem que utilizar, que a comunidade acadêmica aceita como consagradas, ou seja, um ferramental, algum instrumento que o pesquisador precisa utilizar, e dentro desse ferramental e desses instrumentos que o pesquisador ele esteja utilizando, a comunidade científica de forma geral encontra uma sistematização nesses instrumentos e nesse ferramental que foi utilizado. E como nós estamos falando então de pesquisa científica, toda pesquisa ela requer que seja relatada de alguma forma. E esse relato vai aparecer no texto acadêmico. E o texto acadêmico ele pode ser na forma de um artigo, na forma de um paper, na forma de um relatório, na forma de um resumo, na forma de uma resenha. Então são diversas as formas de comunicação textual que o pesquisador, ao realizar a sua pesquisa, ele vai relatar aquilo que ele vivenciou. E o mais importante de um texto acadêmico é que ele requer que tudo seja referenciado. Exatamente todas as ideias que o pesquisador colocar no papel, exatamente todas as ideias que o pesquisador colocar no seu relato acadêmico proveniente da sua pesquisa, requer que seja referenciado. Então, esse material complementar que eu estou apresentando para você neste momento, ele trata basicamente das referências. Como que eu faço uma referência acadêmica? Como que eu faço uma referência científica? De que forma que o meu texto acadêmico ele vai ter as referências das autorias, as referências dos autores, as referências de tudo aquilo que eu pesquisei para chegar no resultado final.
E no texto acadêmico, o diálogo que o aluno estabelece com os autores de artigos e livros que estão sendo consultados deve ser transparente. Então, o texto acadêmico, ele é recheado de diálogo. Que diálogo que é esse aqui? É um diálogo onde o pesquisador relata para alguém que vai ler aquele texto acadêmico tudo o que o pesquisador leu, no sentido de uma pesquisa bibliográfica, tudo aquilo que o pesquisador considerou para fazer a sua pesquisa bibliográfica, ele vai dialogar com o interlocutor. Então você tem alguém escrevendo alguma coisa sobre o que já foi escrito por outrem e outra pessoa lendo aquilo que o pesquisador ele escreveu. Isso nós chamamos de diálogo. E o diálogo ele vai além. O diálogo significa que o pesquisador, o aluno pesquisador que está escrevendo um texto acadêmico, o texto acadêmico que ele escreve, ele é uma forma de diálogo entre diferentes autores. Então, por exemplo, se a minha intenção for sobre escrever sobre a escola humanística da administração, por exemplo, eu vou procurar pesquisar todos os autores que até esse momento já trabalharam sobre a escola humanística de administração e eu vou procurar dialogar com esses autores e propor um texto próprio, né? Realizar um texto próprio. Esse texto próprio vem da relação das ideias que eu consegui conquistar, da relação das ideias que eu consegui buscar nesses diversos autores que eu li, para chegar então numa conclusão final e fazer um texto que seja um texto próprio do autor pesquisador. Mas para isso ele precisa referenciar todos os autores que ele utilizou. E quais são as formas de diálogo que um texto acadêmico ele requer? Então, o diálogo entre o aluno e as ideias de um ou mais autores pode ocorrer de duas formas. Uma delas, o aluno copia o texto do autor ou dos autores que ele considerou, exatamente como está apresentado. Ou seja, então eu vou no texto original, eu vou pegar um texto original de um autor consagrado, de um autor renomado sobre aquele assunto, eu vou pegar um trecho daquele texto que eu acho que é extremamente importante e eu vou copiar exatamente da forma como está no original. Isso é um caso de citação direta. Então, quando eu copio do original e trago para o meu texto que eu vou dialogar com o interlocutor, eu estou fazendo uma citação direta. Agora, a outra forma de diálogo é quando o aluno resume as ideias do autor com suas próprias palavras. Então eu li 3, 4, 5 autores diferentes que falam de um mesmo assunto, que tratam de um mesmo assunto. Eu trouxe esse assunto para minha mente e eu elaboro um texto meu, um texto próprio, em cima daquilo que eu li dos autores originais. Aí eu estou fazendo uma citação indireta. Por mais que eu elabore um texto com as minhas próprias palavras, com base naquilo tudo que eu li dos autores consagrados sobre uma determinada teoria, eu preciso dar a referência a esses autores. Ou seja, a ideia não saiu da minha mente, a ideia não saiu da minha cabeça, mas eu fui capaz de construir um texto, eu fui capaz de construir ideias em cima daquilo que foi lido anteriormente. Então, voltando, quando eu copio do texto original e trago essa cópia para o meu texto, isso é uma citação direta e não há erro algum em se fazer isso, desde que a referência seja efetuada. Agora, quando eu produzo um texto próprio, fazendo a paráfrase daquilo que eu li de diferentes autores, aí eu estou fazendo uma citação indireta. E agora a gente vai entrar, então, na propriedade das citações diretas e das citações indiretas. Então, acompanhe comigo aqui no slide. Citação indireta, sem autor inserido no texto. O que significa uma citação indireta sem autor inserido no texto? Significa que o texto é meu,
a partir das ideias que eu conseguir reunir, ou a partir das ideias que eu conseguir desenvolver, a partir daquilo que eu li, e eu referencio de onde eu li entre parênteses. Então, por exemplo, aqui, eu escrevi um texto seguinte: a autoria é uma função que caracteriza o discurso. Da onde que eu tirei isso? Eu tirei isso de um autor. Quem é o autor? É o Silva. E quando que o Silva escreveu isso? No ano de 2010. Então o meu texto ele é: a autoria é uma função que caracteriza o discurso. Abro parênteses, em caixa alta, Silva, que é o sobrenome do autor, vírgula, 2010, que é o ano da obra dele que eu li, eu fecho parênteses, ponto final. Depois, eu li 2 autores diferentes e eu consegui extrair a ideia deles, e ao extrair a ideia deles, eu produzi o meu texto. A autoria é uma função que caracteriza o discurso. Quais foram os autores que me... Quais foram os autores que me ofereceram condições de chegar a esse texto? Foi o Silva e foi o Ferreira. Ambos escreveram em 2010. Agora, e se eu li 3 autores diferentes que falam sobre o mesmo assunto, e esses 3 autores diferentes me ofereceram condições de produzir um texto próprio? Vou fazer a citação indireta. A autoria é uma função que caracteriza o discurso. Quem me ofereceu condições para produzir esse texto? O Silva, o Ferreira e o Santos. Ambos escreveram em 2010. Agora, tem textos que têm uma quantidade maior de autores. Então, se eu tiver um texto com uma quantidade maior de que 6 autores, ou seja, para mais do que 6 autores, aí eu preciso utilizar uma expressão, et al. Então eu vou escrever a partir do que esses autores me ofereceram condições de chegar a essa escrita. Entendemos a autoria como uma função que caracteriza o discurso. Silva, em itálico, et al, ponto, vírgula, 2010. Esse et al significa que, além do Silva, eu li mais 5 autores que falam sobre a mesma coisa. Então, observe. Vou ler com você aqui essa observação que é muito importante para que você não se perca. Nos exemplos acima, a ausência de aspas indica que estamos diante de citações indiretas. Nesses casos, as ideias dos autores foram resumidas pelos alunos. Também estamos diante de citações sem autores inseridos no texto, já que eles estão identificados ao final da sentença entre parênteses. O fato de eles serem mencionados entre parênteses faz com que estejam fora do texto e, portanto, não inseridos no texto. Então, se o sobrenome do autor estiver entre parênteses, é não inserido no texto essa referência. E a citação indireta com autor inserido no texto? Veja que agora é diferente da situação anterior. Segundo Silva, 1969, entre parênteses, entendemos a autoria como uma função que caracteriza determinado discurso. Segundo Silva, segundo o autor tal e o ano que ele escreveu, o autor ele está inserido no texto, ou seja, ele está inserido no parágrafo que eu escrevi. Segundo Silva e Ferreira, 2010, entre parênteses, entendemos que a autoria é uma função que caracteriza o discurso. Então veja que na situação anterior, o autor ele está dentro do parênteses. Nessa situação, o autor ele está inserido no texto. Então são exemplos de citação indireta com autor inserido no texto. E se eu tiver mais do que 6 autores, a mesma coisa. Segundo Silva et al, olha aqui a expressão et al, que significa que há mais autores ali, entendemos que o discurso é uma função que caracteriza o próprio discurso. E agora a citação direta, com até 3 linhas, com o autor inserido no texto. Segundo Silva, entre parênteses, 1969, P.5,
vírgula, aspas, entendemos a autoria como uma função que caracteriza determinado discurso, fecha aspas, ponto final. O que está entre aspas significa que eu, autor, escrevi exatamente da forma como está no original. Aqui eu tenho uma citação direta. Eu fui no original, achei aquilo extremamente importante e eu trouxe para o meu texto exatamente da forma como está no original. Aí eu preciso das aspas. E perceba que como eu utilizei aspas no texto, lá entre parênteses tem o P.5. O que significa? Que esse texto foi retirado da página 5 do livro do Silva, que foi escrito em 1969. Então, em uma citação direta, é necessário uso de aspas e também necessária a indicação da página cuja qual eu retirei aquele texto. Citação direta com até 3 linhas sem autor inserido no texto. Ou seja, se o autor não está inserido no texto, ele está entre parênteses. Então veja aqui, aspas, a autoria é uma função que caracteriza o discurso, fecha aspas, abre parênteses, Silva em caixa alta, vírgula, 2010, vírgula, P.5, fecha aspas, ponto final. O que significa isso? O texto que está entre aspas significa que é uma cópia do original, não há problema em fazer isso, desde que eu faça a referência. Que referência é essa? O autor de sobrenome Silva, que escreveu a sua obra em 2010 e o texto que eu escrevi aqui, exatamente da forma como está no original, eu retirei da página 5. Perceba que não se escreve PAG para referenciar página, é simplesmente P. Ponto. Portanto, caso 1, a autoria é uma função que caracteriza o discurso. Citação direta. Esse é um caso de citação direta, texto entre aspas, sem autor inserido. O autor está entre parênteses ao final da sentença. Caso 2. A autoria é uma função que caracteriza o discurso. Silva, 2010. Esse é o caso de uma citação indireta, não há aspas. Sem autor inserido, ele está entre parênteses ao final da sentença. Caso 3. Segundo Silva, 2010, P.5 entre parênteses, vírgula, aspas, a autoria é uma função que caracteriza o discurso, aspas, ponto final. Esse é o caso de uma citação direta, há aspas, portanto você identifica ser uma citação direta, com o autor inserido no texto. Ele não está entre parênteses ao final da sentença. Caso 4, segundo Silva 2010, a autoria é uma função que caracteriza o discurso. Esse é o caso de uma citação indireta, não há aspas, com o autor inserido no texto. Ele não está entre parênteses ao final da sentença. Ele está fazendo parte do texto que foi escrito. E aí, então, por conclusão, para que você possa bem interpretar como faz citação e como faz o diálogo num texto acadêmico, né, é muito importante perceber que nos textos há várias formas de interpretação das citações. Se há aspas, citação direta. Se não há aspas, citação indireta. Se o autor está entre parênteses ao final, o autor não está inserido no texto. Se o autor não está entre parênteses, mas é identificado no próprio texto, o autor está inserido no texto. Portanto, o aluno precisa apenas verificar a existência ou não de aspas, a identificação do autor ao final da sentença.
entre parênteses ou dentro do próprio texto, para saber se se trata de uma citação direta ou de uma citação indireta. Eu espero que esse material complementar lhe auxilie nos estudos da disciplina de metodologia do trabalho acadêmico e lhe auxilie também a desenvolver o seu próprio texto de uma pesquisa científica que porventura você venha a realizar. E até uma próxima oportunidade.